Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e observem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 7, revisão e avaliação. Vamos à nossa revisão? Olá, queridos! Iniciando a nossa revisão, estamos aqui neste belíssimo canavial. Mas por que a gente vai falar de canaviais nesta revisão? Porque foi o produto que deu início à colonização do nosso território, do Brasil. Então, nós temos a produção da cana-de-açúcar. E esse produto ele foi introdutório para que houvesse justamente a colonização de fato. Mas o que é a colonização? É justamente o processo em que os portugueses começaram a estabelecer moradias no território brasileiro. Então, foi introduzida no século XVI, com a expedição de Martim Afonso de Souza, em 1532, dando início justamente ao projeto colonizador da coroa portuguesa. Era necessário garantir a posse do território. E esse produto, a cana-de-açúcar, possuía um grande valor comercial e era muito apreciado na Europa. Então, foi por isso que ele foi introduzido ao território e deu início do período colonial na América Portuguesa, certo? Então, esse produto tão apreciado, ele possuía um valor inestimável na Europa. Então, foi por isso que os portugueses introduziram esse produto aqui no território. Então, acompanhem comigo como é que era a estrutura da unidade de produção da cana-de-açúcar, que nós conhecemos como engenho de açúcar. Olhem só. Então, nós temos aqui uma representação do que seria o engenho de açúcar. Observem que nós temos aqui estruturas, e cada estrutura possuía um significado, certo? Então, vamos começar com a Casa Grande, como vocês podem observar aqui, ó. Nesse território, era justamente a área político e também administrativa do engenho de açúcar. Era a casa do senhor de engenho, possuía uma boa estrutura para abrigar justamente a família do senhor de engenho, que era o dono dessa estrutura. Aqui nós temos a casa de purgar. Para que servia a casa de purgar? Era o refino do açúcar, onde havia o processo de purificação deste produto. Logo aqui embaixo nós temos a moenda, que é justamente aqui, ó, bem pertinho da casa de purgar. Para que servia a moenda? Era onde a cana-de-açúcar era moída para extrair o caldo. Era o coração do processo de produção do açúcar. Logo aqui, ó, nós temos também a roda d'água. Para que servia a roda d'água? Justamente para produzir energia na moenda e também na casa de purgar. Aqui nós temos a fornalha, que servia justamente para ferver, né, o caldo, né, da cana. Justamente aqui junto com a caldeira. Então, toda essa estrutura aqui, ó, podemos considerar como se fosse o coração do engenho para a produção do açúcar, que seria comercializado na Europa. Aqui nessa parte, vocês podem observar aqui animais de tração, que era justamente para fazer o transporte de cana e lenha, certo? Aqui nós temos a capela, lembrando que na sociedade colonial, no Brasil, havia a presença da Igreja Católica e em alguns engenhos havia a presença dessas capelas em que havia de vez em quando, né, a cada 15 dias ou a cada 60 dias, uma celebração para enterros, para funerais, para batismos, para casamentos. Então, essas capelas tinham essa finalidade. Aqui nós podemos observar a roça dos escravos. Embora ela fosse um pouco tímida por conta dos escravizados não terem um tempo hábil para a sua produção, né, de roça, havia um espaço reservado para que eles pudessem cultivar algum tipo de alimento, que era muito raro isso acontecer devido ao trabalho exaustivo que era aplicado a esses escravizados. Então, aqui nós temos justamente o canavial, que é a plantação da cana-de-açúcar, certo? E aqui, ó, nós temos a senzala.
a senzala era o local de moradia desses escravizados, não havendo uma boa estrutura, no caso ali, para poder abrigar esses escravizados, visto que era um local apenas para que eles pudessem passar uma parte da noite devido ao trabalho exaustivo que eles possuíam, certo? Então, essas são as unidades, né, presentes dentro dos engenhos de açúcar. Agora, acompanhem comigo as características da produção açucareira na América Portuguesa. Então, nós temos o sistema de produção, que é chamado de plantation. O que é o plantation? É justamente um sistema em que vai envolver a monocultura. O que seria a monocultura? A produção de um único gênero agrícola. E, nesse caso, a cana-de-açúcar. Então, monocultura, coloque na cabeça de vocês, né? Mono quer dizer único. Então, único produto que vai ser produzido dentro dessa estrutura da América Portuguesa. Para que a plantation aconteça, precisamos também ter o latifúndio, que são grandes extensões de terra em que eles produziam, né, justamente a monocultura, ou seja, a produção de um único produto, e isso também está associado ao uso da mão de obra escravizada. Inicialmente, a mão de obra escravizada utilizada era do indígena e, com o passar do tempo, começou a ser introduzida a mão de obra dos negros escravizados africanos, certo? E também temos a produção voltada para o mercado externo, ou seja, tudo que eles produziam ia para a Europa. Isso fazia parte do processo, né, justamente de colonização, e estava baseado no que nós chamamos da economia mercantilista da época desse momento da colonização. Outra situação que nós vamos observar nesse processo é o que nós chamamos de pacto colonial. Acompanhem comigo. Temos aqui um mapa mental em que nós vamos observar características desse pacto colonial. Então, nós temos as capitanias hereditárias. Lembrando que capitanias hereditárias eram grandes extensões de terra e o território até então da América Portuguesa, que nós conhecemos hoje como Brasil, foi dividido em 15 capitanias hereditárias. Temos a produção monocultora, e quando se fala de produção monocultora, a gente tem que pensar na cana-de-açúcar, certo? Mão de obra escravizada, nesse caso aqui, dentro do contexto da colonização do Brasil e em relação a plantações de cana-de-açúcar, vai ser a mão de obra do africano, certo? Temos o controle administrativo e fiscal. O que seria esse controle administrativo? Justamente uma estrutura para fiscalizar todo o território. E, claro, por último e não menos importante, a exclusividade com a metrópole. O que seria isso? A colônia, no caso o Brasil, ele só poderia comprar e vender da sua própria, para a sua própria metrópole. Então, a metrópole do Brasil era justamente Portugal. Então, o Brasil ele só poderia manter relações comerciais com Portugal, visto que era a sua metrópole, certo? Esse processo colonizador vai trazer impactos econômicos. Acompanhem comigo. Temos o desenvolvimento das regiões Nordeste e Centro-Sul, principalmente a região do litoral, certo? Que eram áreas propícias para a produção da cana-de-açúcar, por conta do clima, por conta do solo, por conta também da proximidade com a Europa, por conta do transporte que esse açúcar deveria ser submetido, certo? Vamos observar investimentos em estradas e portos para escoar a produção açucareira. Então, é necessário haver uma rede, né, de escoamento para que essa produção ela seja mais rápida, certo? Concentração de renda e de terras nas mãos de grandes produtores, que são os latifundiários, ou ainda, né, os senhores de engenho, os donos dos senhores de engenho. E isso também vai ocasionar prejuízos econômicos aos pequenos agricultores e comunidades rurais, visto que essa produção vai se concentrar na região Nordeste e Centro-Sul, e essas pequenas propriedades que estavam nessas regiões, elas foram, vamos dizer assim, desalojadas
E eles acabaram indo para o interior da região por conta dessas áreas do litoral estarem voltadas para essa produção da cana-de-açúcar, certo? Então, nós vimos a questão administrativa, a questão econômica da cana-de-açúcar. E como é que vai ser organizada a sociedade? Então, nós temos aqui os senhores de engenho, certo? Que eram os proprietários das grandes plantações e engenhos de açúcar. Viviam em grandes casas, chamadas casas grandes, e formavam a elite política e econômica da época, certo? O nosso próximo grupo social que nós vamos conhecer, observem só comigo, né? Nós temos aqui os homens livres, né? Observem que eles estão montados num cavalo, né? E eles mostravam ali um certo privilégio em relação aos outros trabalhadores desta época. Quem são esses homens livres? Pequenos agricultores, comerciantes, artesãos e trabalhadores urbanos, ou seja, aqueles trabalhadores da área urbana. Viviam em condições modestas e com pouca influência política ou econômica, porém, né, possuíam ali alguns privilégios em relação ao nosso terceiro grupo social, que são justamente os trabalhadores escravizados. Então, fica claro aqui nesta imagem, né, que esses trabalhadores eram responsáveis pelo plantio, colheita e processamento da cana-de-açúcar. Suas vidas eram marcadas por longas jornadas de trabalho, péssimas condições de vida e alta taxa de mortalidade. Mas, professora, por que havia essa alta taxa de mortalidade? Por conta das condições de trabalho que eram impostas a eles, né, serem exaustivas. E, além disso, havia também os castigos físicos que eram aplicados a esses trabalhadores. Então, eles saíram do seu local de origem, que era justamente a África, vieram para a América Portuguesa, o Brasil, não conheciam o idioma, não conheciam o território e ficaram neste local contra a sua vontade e ainda tendo uma imposição de trabalho exaustiva, certo? Então, nós vimos aqui 3 grupos sociais existentes na economia açucareira. Então, nós trouxemos também para vocês um quadro, né, que ele representa justamente a sociedade, né, desse período, em que nós temos aqui, né, um funcionário, né, público e sua família, representando como é que acontecia a hierarquia social. Então, nós temos, né, nessa imagem uma figura que mostra a desigualdade. Então, num primeiro momento, vocês estão vendo aí à frente, né, de toda a família, nós temos o funcionário público, a sua família vem logo atrás dele, né, mostrando ali uma posição de destaque e conforto, enquanto os escravizados que estão atrás, né, deles, né, da família desse funcionário, eles mostram justamente que eles estão numa posição inferior. E se vocês observarem, né, os escravizados estão descalços, que também mostra uma condição, né, de inferioridade em relação aos homens livres. Então, essa imagem também mostra a rotina da elite. A formalidade da vestimenta e o acompanhamento de escravizados vão refletir uma vida de privilégios sustentada pelo trabalho e pela exploração dos escravizados, certo? O papel da mulher e das crianças nesse momento, né, nesta imagem, vão ser retratados como parte do status e da imagem do funcionário público, enfatizando o papel da família como uma unidade de representação social. Lembrando que a sociedade da América Portuguesa, ela é uma sociedade patriarcal e é uma crítica implícita à desigualdade e à dependência da escravidão. Então, essa sociedade, ela está envolta, né, justamente com a presença desses negros escravizados. E nesse contexto, nós podemos observar que eles estão, né, totalmente integrados a esta realidade, né, a este momento, a esta
desta sociedade, ok? Então, como eu falei há pouco, né, a sociedade do período colonial, ela é uma sociedade patriarcal. Mas por que ela é uma sociedade patriarcal? Porque o patriarca é a figura central da família, ou seja, a figura do homem, né? O pai é o chefe da família e administrador de toda a extensão econômica e de toda a influência social que a família exerce. Então, tudo vai girar em torno do pai, né, do homem, do chefe da família, que vai ser o administrador daquela casa, nesse ponto, né? As mulheres são consideradas sexo frágil e estão submetidas ao jugo do pai ou do marido, ou seja, as mulheres elas só faziam aquilo que o seu pai ou o seu marido, quando ela fosse casada, né, autorizasse. Inclusive a questão da educação. As mulheres, né, elas não tinham acesso fácil à educação, certo? E o importante, né, em relação às mulheres, acompanhem comigo. As mulheres brancas da elite tinham papéis restritos à esfera doméstica, cuidando da casa grande e da educação dos filhos. Observem que nós temos aqui uma pintura do Debré, em que ele mostra uma cena doméstica durante o período colonial, em que nós temos aqui a mulher branca, né, fazendo ali uma espécie de bordado, ensinando também a sua filha a fazer isso, e abaixo, né, dessa mulher, né, nós temos aí as negras escravizadas e também os negros, né, na condição de escravizado. Então, já as mulheres escravizadas, além de trabalhar nos campos e engenhos, também realizavam tarefas domésticas. Elas sofriam dupla opressão devido à sua condição de gênero, ou seja, por elas serem mulheres e também por elas serem escravizadas. Então, as mulheres, nesse contexto, não possuíam voz, né? Não possuíam vez. Então, tanto as mulheres brancas estavam ali sob o jugo do seu pai ou do seu marido, quanto as escravizadas, né, estavam ali sob o jugo do seu senhor e também da sua senhora, certo? Então, vamos agora observar a relação da cultura e religião neste momento. Temos a mistura de tradições europeias, africanas e indígenas, o domínio da religião católica, lembrando que Portugal tinha a religião oficial sendo a religião católica. Logo, como Portugal colonizou o Brasil, eles trouxeram essa religião para o território. E nesse momento vamos observar o sincretismo religioso. O que seria isso? Diferentes tradições religiosas que são combinadas em uma única prática ou crença. Ou seja, houve ali uma interligação das religiões, né, das práticas religiosas que existiam no Brasil, e elas foram colocadas dentro do costume da religião cristã, para que houvesse maiores adeptos a esta religião, certo? Em relação, né, vamos dizer assim, as relações do poder e conflitos, como é que vai se dar essa relação? Acompanhem comigo. Economia açucareira era controlada pela coroa portuguesa. Havia a cobrança de altos impostos. Havia também interesses da coroa portuguesa que conflitavam com os interesses dos senhores de engenho. Professora, como assim? A coroa portuguesa queria manter o máximo de lucro possível. Já os senhores de engenho também queriam ter uma parte maior nesses lucros. Só que a coroa portuguesa sempre cobrava cada vez mais impostos. E isso era contra, né, vamos dizer assim, ao enriquecimento dos senhores de engenho, que queriam ter maior autonomia, queriam ter maior participação nos lucros da cana-de-açúcar. Então, esse ponto, né, vai ser, vamos dizer assim, uma zona de conflito entre a coroa portuguesa e os senhores de engenho, certo? Vamos observar também uma resistência à escravidão, com a formação de quilombos. Mas o que eram quilombos? Eram locais em que os negros escravizados fugiam e iam em busca de terem ali melhores condições de vida neste momento, certo? Isso também vai implicar em tensões sociais e econômicas
que eram refletidas em revoltas e insurreições. Influência internacional também vai ser percebida neste momento, com a concorrência de outras colônias açucareiras e mudanças nos mercados internacionais que vão influenciar diretamente a economia e a sociedade do Brasil. E isso tudo vai implicar nas desigualdades sociais, com uma estrutura social rígida, com a dependência do trabalho escravizado, com desigualdades e injustiças que vão persistir no pós-abolição e também a herança cultural com práticas agrícolas, tradições culinárias e religiões afro-brasileiras. Então, observem que essa questão da desigualdade social vem desde o processo de colonização e ainda são percebidas até hoje. Então, queridos, esta foi a nossa revisão e até a próxima.